Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. E a notícia é o seguinte, né? O Flamengo, infelizmente, acabou perdendo, né, por alguns detalhes durante a partida aí. Durante algumas distrações durante a partida, acabou levando 2 gols aí. E é aquilo, né? O mais importante é somar os 3 pontos. Só que, como os 3 pontos não veio, a gente vai analisar o desempenho do Flamengo dentro de campo. E o desempenho do Flamengo dentro de campo está melhorando. Então, já que o resultado não veio, a gente analisa o desempenho. E o desempenho do Flamengo com o Jorge Sampaoli dá para acreditar que esse Flamengo vai evoluir muito mais. Então, a gente tem uma esperança que esse Flamengo joga muito mais bola do que jogou com o Vitor Pereira. Já tá jogando, né? É melhor dizer isso, né? Então, vamos embora para mais um vídeo aí, né? Já vai deixando aquele seu like, a sua opinião também aqui nos comentários. Seu like ajuda demais aqui ao canal. E vamos embora para o vídeo. Créditos ao canal da Jovem Pan Esporte. É nóis. Valeu! Um pouquinho voltando ao Flamengo, sobre o Gerson, o gol que o Gerson fez. Que é isso, que golaço! Eu falei assim, ó, quando eu vi o lance, eu digo, ele vai. Quando ele dominou na coxa, eu digo, agora vai fazer logo. Ele ainda petecou mais 2 vezes e fez, voltou a jogar bem. Ele jogou bem. Jogou bem, não é só fazer o gol. Cresceu com o Sampaoli de novo, né? Os 2 jogos. Jogador do Sampaoli, né? Jogou bem. Não é que só fez o gol, era o melhor jogador do Flamengo em campo. Né? Mas o Matheus França, eu acho que vai tomar a posição do Everton Ribeiro, viu? Do jeito que esse menino tá entrando, ele vai ganhar essa posição aí. Fora ainda tem o Arrascaeta para voltar, né? O Flamengo tem tantas opções, o Bruno Henrique hoje não ficou no banco para poupar, porque tá voltando. São muitas opções, né? O São Paulo começou com o Pedro e Gabigol, mas ele tá tirando. Vocês acham que ele pode mexer nisso? Não fazer a dupla? Em alguns jogos pode. Ele falou na coletiva. Como titular, aquela coisa que a gente falou, que era brincadeira do final da Libertadores. Joga os 2 ou não? Eu acho que hoje ainda são os 2 ali, numa final, como você colocou o exemplo, final da Libertadores. Acho que se jogariam os 2. Mas acho que vai ter jogo que ele vai usar só um. E ele dá sinais, assim, de que pode fazer isso. Hoje mesmo, na coletiva, ele não falou de outros jogos, falou do jogo de hoje, que ele achou que estava ruim com os 2. Aí ele mexeu. Só que eu achei que ele mexeu errado. Quando você bota o Everton Cebolinha e o Marinho, você não tem que deixar o Gabigol, você tem que deixar o Pedro, que é o homem de área. Sim. Aí ele quis fazer média com o Gabigol, ele, pô, vai botar, a hora que bota Pedro, e o Pedro saiu... Eu não saiu muito feliz, né? É, muito feliz. Aí você pega 2 homens de beirada que você bota e tem um homem de área, e o Gabigol não é esse homem de área. Era pra sair o Gabigol, quando você usa Marinho e Everton Cebolinha. Já vê como ele vai trabalhar esse vestiário, que ficou grandão demais esse vestiário do Flamengo, né? O problema é esse, né? O Flamengo, depois que ganhou lá o que ganhou, o vestiário ficou grandão demais. Então, precisa ver como é que o Sampaoli vai trabalhar esse vestiário, para evitar atrito, evitar conflito. Esse negócio de não titularidade, revezar muito o time. Eu não sei se jogador... Bom, o Vampeta sabe disso. O jogador não gosta muito disso. O jogador não aceita muito esse negócio de ficar com muito revezamento, não. Ele quer, ou ele joga como titular, ou ele chia. Né? Sempre o jogador é assim. Então, esse tamanho que ficou o vestiário do Flamengo pode ser um problema muito sério para o Sampaoli. O Maurício estava na praça aí no mercado. Todo mundo falava, não vai renovar, não vai ficar. Eu ouvi muita gente falando em trazer Maurício. O cara entrou no jogo e mudou o jogo. O cara arrebentou com o jogo. Agitou, tá jogando, Tô falando, então, e o vai dar torcedor problema, é amigo dele. não quer, Não, mas ele não tá botando o jogador, tá botando o amigo, pô. Agora, e nessa escolha ali, Gabigol e Pedro, se dá ou não dá, o que melhor fez isso acontecer foi o Dorival Júnior. Claro. Assim, quando Bruno Henrique estando bem e Arrascaeta também, de qualquer jeito vai sobrar gente. O Gabigol fez 1 gol nos últimos 13 jogos. De pênalti. De pênalti. Um jogo desse que precisa fazer gol, E perder você não um pode gol tirar hoje, o Gabigol e o Pedro, não. Tem que botar os 2. Os 2, claro. Você botaria os 2? Lógico, precisa reverter um resultado. Copa do Brasil. Isso faz parte do orçamento, né, financeiro. Mas não é só o Flamengo saindo agora na Copa do Brasil. Ainda não é hora de morrer rei, não. O filme fala, não é hora de morrer. Não tá achando difícil demais esse jogo, não, Bruno? Assim, eu acho que o Flamengo tem tudo para passar, mas não acho que vai ser tão fácil, porque Também acho igual o time o ainda Bruno. está se acertando, né? O time está tentando se acertar. Eu acho que o do Corinthians com o Remo vai ser mais difícil ainda. Aí é outra coisa. Pela qualidade do Flamengo, outra Bruno, coisa. você fala pra ele, você fala assim, tudo bem, o Remo é um time de Série C, né? E o Maringá... É D. D. Mas pela qualidade de jogadores que o Flamengo tem, para poder
mudar um resultado, Acho que o Flamengo... vai ser mais fácil o Flamengo do que para o Flamengo muda em meia hora. Você pegar o Flávio, você pegar o Will Alberto e Roger Guedes, provavelmente, a gente não sabe, se jogar os dois, o Cuca botar, a gente tiver dificuldade eles dois no jogo, para mudar é ruim. Você achar quem vai entrar para poder fazer. No Flamengo, não. O Pedro e o Gabigol saíram jogando. Não tá legal. Ele pode olhar pro banco, tem o Bruno Henrique, tem o Cebolinha. Sim. Eu não sei, é por isso que eu tô falando. Vai muito do que o São Paulo vai escalar no... Eu acho que o Flamengo vai passar, mas pode ter algum sufoco, assim, pode ter alguma dificuldade. É um time que está se ajeitando contra o Nublense, que é um time bem fraco. Foi um 2-0, claro que ali ele não precisava fazer mais gols. Ali 2-0, ou se fosse 3-4 ia ser a mesma coisa, não ia mudar muita coisa. Mas é um jogo que acho que o Flamengo vai conseguir o resultado, mas não sei se vai ser tão tranquilo. Ó, Pedro, em 2023, 19 jogos, 17 gols, 3 assistências, 4 cartões amarelos. Ele jogou 1.474 minutos, dá um gol a cada 73 minutos. Gabigol, temporada 2003, 21 jogos, mais que o Pedro, 10 gols, 1 assistência, 1.677 minutos em campo, 1 participação em gol em cada 153 minutos, quase o dobro. E 7 cartões amarelos, quase o dobro. Já pensou, o treinador leva a sério mesmo o que ele falou na coletiva, na entrevista lá que ele deu? Agora eu quero jogar na minha posição, eu brigo do pau jogar, o Pedro tem que ser eu e Pedro. Aí pega esses números aí e fala assim, Pedro acabou de voltar de Copa do Mundo, foi a Copa do Mundo, tá com mais gol que você. Eu que defendo o Gabigol. Bem mais, né? Se for. Não, eu que defendo o Gabigol até pra Copa do Mundo, né? Aí o cara fala assim, então tá bom, vamos olhar aqui os números. Então você vai ficar na casinha. Você não vai. Você vai ter. Se os técnicos, se fosse uma briga entre os dois e técnico, tipo, o Pedro ele tem muito argumento para hoje escolher o Pedro para o momento. Claro. Só o treinador do Sub-20 que não tinha. Não teve. Ele tirou contra o Coritiba. Falou que ele tinha mobilidade, precisava de mais mobilidade. O Pedro é bonzinho mesmo ou o Gabigol é mais marrento? O Flávio, hoje ele já saiu de cara feia. Eu achei também. No jogo que o treinador falou que precisava de mais mobilidade. E o salário não é pouco, renovou. Tem moral também, tem bagagem. E tava jogando. Vestiário, o bicho vai pegar. Escreva o que eu tô dizendo. E assim, bicho vai pegar. E o desafio do Sampaoli? Se o Dorival Júnior fez os dois jogarem juntos. Claro. E se o Sampaoli não fizer, é culpa de quem? O desafio, dos dois ou do Sampaoli? O desafio de qualquer treinador que chegar no Flamengo é domar aquele vestiário. Sabe aqueles cavalos de... É que vocês são tudo... Não, você é do interior. O Vampeta também é da Bahia. Mas sabe aqueles cavalos que arrebentam... Flávio também é Jeca da Penha. É nada. Sabe aqueles cavalos que não adianta no pasto, ele arrebenta qualquer cerca? É mais ou menos o vestiário do Flamengo. O Flamengo é um vestiário complicadíssimo. É uma briga de egos incrível esse vestiário do Flamengo. Esse tipo de coisa. Mas o Flamengo ele tem sinalizado que ele quer treinador que teoricamente chega e se impõe. Né? O Paulo Souza tentou se impor, não teve respaldo. Você viu o que aconteceu. O Vitor Pereira a mesma coisa e agora o Sampaoli. Quer dizer, é duro se impor também se não tem respaldo, né? A diretoria dá esses sinais quando ela traz treinadores assim que, teoricamente, para mexer na estrutura. Mas quando não vem resultado, eles também não bancam o treinador nenhum. Só que o Sampaoli, Flávio, é diferente do Paulo Souza e do Vitor Pereira, porque a gente conhece o Sampaoli, não está nem aí para a diretoria também, não. Não. Ele daqui a pouco fez chupar com todo mundo. Ele vai embora. Ele saiu agora do Sevilla e do próprio Olympique de Marseille e largou. E o time dele melhorou, hein, com a saída Santos dele. Ele largou também. No fim do ano, né? No fim do ano, mas ele não queria mais trabalhar com o presidente lá, que era o Pérez. Os caras. Fazer... Mas, gente, nesse clima, vocês ainda colocam o Flamengo como favorito? Eu acho que o Flamengo é candidato, sim. Não dá para saber ainda o que vai ser o Flamengo. É muito cedo, claro. Mas tem jogador bom, tem técnico bom, pode ter uma implosão ali, isso pode acontecer. O Flamengo tem tido momentos de dificuldade, apesar de estar ganhando títulos. O Flamengo ele não é tão regular, ele tem vários momentos de baixa. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. A gente está parecendo que está falando de um clube como o São Paulo que está há muito tempo de ganhar título. Sim, ele ganha confusão. todo ano. E financeiramente também. Então, eu acho que ele é candidato. Ganhou os 2 títulos e mandou o técnico embora. Sim, o Flamengo... Você vê como é que eles fazem. O Flamengo é um time difícil, mas ainda assim ele ganha. Porque tem muito jogador bom, tem... os treinadores, acho que o Dorival é um cara competente, aí eles mandaram embora. O Sampaoli também é. Não é nem a questão do cara ser bom ou ruim. Lá não é fácil de trabalhar, porque o que querem é que o time ganhe, goleie todo mundo, jogue bem, vire o maior espetáculo da terra, e é difícil, Mas né? hoje a torcida do
Vasco e do Palmeiras unidas cantaram Real Madrid, pode então, esperar. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui, né? Eu concordo em um ponto com o Nilson Sucesso. A gente sabe que o Nilson Sucesso é um crítico muito grande do Flamengo aí. Eu concordo em um ponto com ele. Ele dizendo que o vestiário do Flamengo é muito difícil de se controlar. Isso eu concordo com ele. O vestiário do Flamengo é muito difícil de se controlar. Caso o treinador ele não tenha um jogo de cintura, ele perde o vestiário, já era. Entendeu? Os jogadores do Flamengo, sim, já tem um tamanho muito grande dentro do clube. E aquilo, o Pedro, ultimamente, é o que o Pedro tá vivendo, os números que o Pedro tá tendo nessa temporada, desde a última temporada, o Pedro começar a sair, o Pedro não vai começar a gostar, não. O Gabigol não tá jogando nada. Tem péssimos números nesses 10, 12 jogos aí, nos últimos 12 jogos, né? E o Pedro começar a sair para o Gabigol, óbvio que vai chegar uma hora que o Pedro vai começar a reclamar, publicamente. Entendeu? Nesse jogo contra o Inter, o Pedro não gostou. Saiu. Entendeu? O Gabigol, as chances que o Gabigol teve, o Gabigol não aproveitou. Então, nisso eu concordo. O vestiário do Flamengo é um vestiário difícil, os jogadores já têm um tamanho gigantesco dentro do clube. E aquilo, vai chegar uma hora que o Pedro não vai ficar... O Pedro é um cara tranquilão, né, na dele. Mas vai chegar uma hora que o Pedro não vai aceitar mais sair. Aceitar no sentido de sair e não reclamar. Vai chegar uma hora que o Pedro vai sair e vai começar a reclamar. Vai lançar uma indiretinha no Instagram, nas suas redes sociais. Ou até durante a entrevista, na zona mista. Entendeu? Então é aquilo. É complicado. A situação do Sampaoli é complicada. Se ele tiver jogo de cintura, ele consegue controlar esse elenco tranquilo. Mas se não, já era. Entendeu? É aquilo. O Sampaoli é um cara experiente já. Entendeu? É um cara que não tem papo na língua. Ele fala o que vem na cabeça dele. E se ele conseguir trazer esse elenco pra ele, esquece. O Flamengo vai voar. Caso ele perca, e tem essa possibilidade também, aí pode ter uma rixa dentro do elenco do Flamengo, né? Que pode acontecer, né? O elenco do Flamengo é tão grande. É aquilo. É um dos maiores desafios do Sampaoli, na minha visão, é fazer o Flamengo jogar. Só que ele tem um desafio maior. Conseguir. Qual é a palavra? Conseguir manter o Pedro e Gabigol felizes dentro do clube. Porque o Gabigol é o principal jogador desse time, né? É uma dos medalhões desse time. Caso ele não esteja feliz, o Gabigol vai criticar. Aí vai soltar uma piadinha ali, uma indireta aqui. E o Pedro, porque o Pedro tá fazendo, o último, foi campeão da Libertadores, foi o melhor jogador da competição, tem ótimos números esse ano, ficar no banco de reserva para o Gabigol que não tá marcando gol praticamente. Entendeu? Então nesse ponto eu concordo. E eles comentaram sobre o golaço do Gerson, né? O golaço do Gerson. O Gerson tá se esperando no De Bruyne. Então é isso aí, tamo junto. Quero saber a tua opinião aqui. Quero saber a tua opinião em relação a Pedro e Gabigol. Será que o Pedro saindo, ficando no banco para o Gabigol, será que pode rolar alguma rixa aí? Eu espero que não, mas tem essa possibilidade de acontecer, né? Óbvio. Vestiário, Pedro tá vivendo uma ótima fase, você sair para um jogador que não tá jogando nada, é complicado em qualquer jogador. Até no futebol amador, tu fica puto. Pô, vou sair para entrar aquele perna de pau, ele tá de sacanagem, né? Pô, imagina no âmbito profissional, né?